Vamos orar. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, diante da Tua presença e da Sua glória, nós queremos, Senhor, diante da Tua face, entregarmos, Senhor, mais uma vez em Tuas mãos, Te agradecer porque sabemos que esta reunião é mais uma reunião onde irá haver acréscimos espirituais sobre as nossas vidas. Entendemos, meu Pai, que cada um aqui, Senhor, tem uma missão a ser cumprida, uma missão a ser aprendida e uma missão ainda a ser declarada diante do Seu reino. E a escola de profetas tem esta missão de mostrar o que é, o que pode ser e como será daqui para frente. Por isso, meu Deus, que neste momento nós entregamos cada um de nós nas Tuas mãos, que a nossa alma, a nossa mente, o nosso ser espiritual esteja entregue no Teu reino para evoluirmos, crescermos e conquistarmos diante da tua face, diante do Teu amor e diante de tudo aquilo que nós cremos que ainda pode acontecer na nossa vida espiritual. Que neste momento o Senhor abra os céus sobre as nossas cabeças e que seja, Senhor, trago sobre cada um de nós as Suas profundas e maiores revelações. E que a palavra rema, ou seja, que a palavra revelada saia dos nossos lábios e que entre também em nossa alma. Esta é a oração que faço, já lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém? Amém. Eu glorifico a Deus, né, por você que já está conosco aqui, né, e saber que nesta hora nós temos um desafio, né? É um desafio que tem um propósito, tá? É um desafio que tem um propósito e eu quero dizer a vocês que, na verdade, o que eu não sei se isso a gente vai estender, eu não sei de que forma o Espírito Santo vai falar conosco. No meu coração foi traçado para hoje, mas eu sei que é uma longa estrada, são pensamentos que a gente precisa, ao longo da nossa caminhada espiritual, desenvolver. Mas vamos começar agora, vamos começar hoje, tá? Porque quando ontem vocês perceberam que a palavra, ela tinha um cunho de ensinamento, mas focando aquilo que a gente conseguiu conquistar dentro e não fora, guardar dentro, e não apenas saber, mas guardar dentro. E para isso só é possível se a gente aprender de verdade, aplicar o que aprendeu, porque você só pode ensinar de verdade aquilo que você aprendeu, aplicou e agora você vai poder ensinar. Dificilmente você vai fazer isso de forma inversa. Até acontece, né, pessoas que ensinam sem ter aplicado, porém vai acontecer um problema no reino espiritual. Você acaba pregando aquilo que você nunca viveu, né? E isso é um perigo. Posso dizer que, na verdade, isso é uma bomba relógio. É uma bomba relógio você ser o detentor de uma palavra forte, profunda e verdadeira, mas que no fundo, você nunca aplicou isso de forma real. Ficou apenas no campo da imaginação ou até mesmo do conhecimento. Então, o maior conhecimento é aquele que é aplicável. Isso, para mim, é conhecimento. Porque, por isso que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que elas até entendem o que foi explicado, mas não aplicam o que foi explicado. E ela até consegue passar, em alguns casos ela até consegue passar, mas ela não vai passar com a verdade, com a mesma verdade, com a mesma intensidade de quem já aplicou isso na sua própria vida e está vivendo. Né? Aquela famosa frase que a gente já ouviu ou vai ouvir, que diz o seguinte: fulano não vive o que prega, né? Não sei se você já ouviu, mas é uma frase muito comum. Infelizmente, é mais fácil a pessoa
pregar o que não vive do que viver aquilo que prega. Então, eu tento na minha vida não pregar porque eu aprendi, mas aprender para poder pregar, que é totalmente diferente. Aí sim fica legal, porque aí você prega com verdade, você fala com verdade, você ensina com verdade. O mais simples, a mais simples palavra vai ser profunda, né? Por que ela vai ser profunda? Porque ela está carregada de sentimento. Então, melhor do que ela está carregada de um vã uma vã filosofia, como diz a Bíblia, como o apóstolo Paulo diz que ele não veio para pregar vãs filosofias. O que é vã filosofia? É um conhecimento cheio de filosofias, de palavras bonitas, mas que não é carregado de conhecimento de causa. Quando a gente não tem conhecimento de causa, a gente acaba ficando à mercê de um falso eu que a gente acaba inventando no meio da nossa história. E aí, infelizmente, a gente sempre vai passar por pessoas que vão ter esses falsos eus, essa falsa fé. Eu já falei sobre isso, sobre essa falsa fé que muitos acham que tem, mas infelizmente ainda não é a fé que conquista a si próprio, ainda não é a fé que faz ele se levantar, né? Então, o que eu quero aplicar? Primeiro, quando eu pedi que cada um viesse falar o que tem aprendido, principalmente aquilo que tem sido passado para você, e aí você não aprendeu em outro lugar, porque você pode até ter aprendido um pedacinho ali, um pedacinho com o pastor da televisão tal, eu li um livro assim, tá, legal, mas a essência do seu conhecimento é onde você se alimenta diariamente, não tem jeito. A gente aprende muito, eu aprendo muito. Eu já ouvi palavras sensacionais do pastor Marcos Feliciano, do pastor Silas Malafaia, né? Mas eu aprendo mais aqui. É aqui que eu aprendo. É aqui que eu tiro a minha lição de vida. É daqui que eu cresço. É daqui que eu tiro a minha fonte de vida espiritual. Então não tem como a gente olhar para a nossa igreja e não entender isso. Então o que eu quero trazer no conceito de hoje, em particular, é exatamente essa essência. O que eu tenho conseguido aprender dentro daquilo que tem sido me passado aqui dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. A questão aqui não é dizer o quanto eu sou bom em ensinar. A questão é dizer o quanto você foi bom em aprender. Porque não adianta eu ser bom no ensinar se você não foi bom no aprender. Então é como se eu não tivesse sido bom, entende? Não adianta nada eu ser um exímio ensinador se eu não conseguir ver em você um exímio aprendiz. E aí eu tenho que rever a minha forma de passar o evangelho também. E aí eu tenho que rever aonde eu posso estar errando. Eu posso estar entregando uma palavra linda, maravilhosa, cheia de revelações, mas elas ainda não são acessíveis à sua mentalidade, à sua forma de ver o evangelho. Então isso tudo faz parte do que eu estou tentando colocar aqui hoje. Então não adianta eu ter. Por isso, às vezes, a minha preocupação, e eu sempre pergunto, vocês estão entendendo? E eu olho para a carinha de vocês, quando eu faço essa pergunta, eu não espero a voz de vocês, porque eu sei que por educação, cada um vai dizer amém. Só que eu não me baseio no seu amém, eu vou me basear no olhinho de vocês, na forma como vocês refletem isso. E eu sei quem entende e sei quem está perdido. Só que, claro, como eu não posso voltar, às vezes, numa mensagem, num culto de domingo, exceto quando o Espírito de Deus fala para mim, volta, porque está muito fora, eles não conseguiram captar. Eu consigo fazer isso aqui, né? Na escola do profeta eu consigo muito voltar, fica mais fácil a gente voltar. Mas, porque para mim o importante é, primeiro, ser a boca de Deus. Primeiro ponto. Depois, ser alguém que consiga fazer com que o aprendiz, o aluno, entenda o que está sendo dito. Que aquilo não vire um bicho de 7 cabeças dentro dele. Que aquilo não seja complexo.
Como eu fiquei muito feliz, acho que eu já disse isso aqui, mas vale a pena repetir, quando a própria Márcia um dia chegou para mim e disse: olha, apóstolo, eu tinha muita dificuldade em entender o que corpo, alma e espírito. Eu já ouvi tanto, já li tanto, mas depois que o senhor começou a explicar, para mim hoje é mais fácil entender a diferença dessas três pessoas que há dentro de mim, ou dessas três características que há dentro de mim, e que para mim é muito fácil definir, mas não significa que seja fácil de você entender, porque eu sei que há limitações normais, e como é espiritual também, não é só uma questão de nomenclatura, mas é uma questão espiritual de entender o desenvolvimento. Eu preciso que isso seja muito simples e que todos compreendam, né? Eu tento ser o mais simples possível, mas mesmo sendo simples, isso não quer dizer que você vai entender. Por quê? Porque é normal. É aquela fase de transição que você começa a entender as coisas que para um é simples, mas para outro é complicado, mas que você não pode deixar de entender. Se você não entendeu naquele momento, você tem que voltar, chegar até mim e dizer: apóstolo, eu queria que você me explicasse melhor isso aqui, como a Iraci faz, sem nenhum tipo de vergonha. E tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tomando-se o cuidado. Aí eu vou começar a ensinar, que eu estou já dentro da aula, tá, gente? Tornando-se notório, e isso eu preciso ensinar, que toda dúvida, ela também precisa ter uma coisa chamada bom senso e educação. Eu não estou falando você, a dúvida que você tem, ela também precisa ter bom senso e educação. Se a dúvida é tua, então é você que vai ter que ter o bom senso e educação. Como? Vou explicar. Toda dúvida, ela nem sempre vai poder ser tirada no momento que você a teve. Por quê? Porque às vezes o momento pode não ser propício. Eu vou explicar quais são os motivos. Primeiro, vai ter hora que, se eu parar para te explicar, eu acabo perdendo o raciocínio que Deus está me dando. Isso é um ponto. 2, se eu parar do que eu estou falando, eu vou atrapalhar aquele que está começando a entender. 3, se você se levantar na hora errada, o que vai acontecer? Pode gerar um desconforto no grupo. Então, por isso que eu disse que tem que ter bom senso e educação na hora até de tirar a dúvida. A dúvida, ela tem que ter o tempo certo e o momento certo. Se a dúvida é sua, então você vai guardar a dúvida, e se eu não lhe der oportunidade naquele momento, quem tem dúvida, como eu sempre pergunto, né? Naquele momento eu abri a minha alma e estou tranquilo, porque eu sei que é como se dentro de mim, é porque funciona de uma forma espiritual. E aí eu não posso dizer para vocês como é, porque é comigo. É como se Deus dissesse para mim assim, ó, pause, e agora você pode explicar o que tiver que ser explicado. E aí ele me dá uma pausa dentro de mim, e eu não perco a linha de raciocínio. E ele não corta a ligação comigo. Aí é uma coisa comigo, entre eu e Deus. Tá? Estou ensinando porque isso é um procedimento que a gente vai aprender, não é aqui, é em qualquer lugar. Até a dúvida, ela tem o tempo certo de ser respondida. Agora, ela precisa ser respondida. Isso eu não abro mão. Ela precisa ser respondida. Por quê? Porque ela é fundamental. O seu crescimento depende das suas dúvidas solucionadas. Ninguém cresce com dúvida. A dúvida transforma você em uma pessoa problemática. Grave isso. A dúvida me transforma em alguém problemático. Por quê? Porque a dúvida sempre vai ser maior do que os conceitos que você já adquiriu. O resultado sempre será assim. Infelizmente, a dúvida, ela vai gerar mais problema do que solução. E aí o que você aprendeu acaba não tendo tanta força, porque a dúvida, ela vai acabar tendo mais força do que aquilo que você já adquiriu, do que aquilo que você já sabe. Então por isso que a dúvida, ela precisa ser respondida. E eu não abro mão disso e amo responder as dúvidas, tirar as dúvidas. Como no momento de agora, o momento de hoje, a escola de profetas, né? Eu estou falando aqui, enquanto eu estou no raciocínio, eu posso não te dar oportunidade para tirar a sua dúvida, mas vai ter um momento que eu vou te dizer de quem é a dúvida. Agora, se eu estiver pregando, ninguém, aí é diferente. Se eu estou num culto de domingo, ou estou em uma reflexão, num culto público, isso é importante, a gente tem que ter esse bom senso, porque isso começa o início do aprendizado.
Então eu estou indo lá de trás. Eu estou indo do início, daquilo que eu quero falar nessa noite, daquilo que eu quero ouvir de vocês. Né? Então, por quê? Porque você pode atrapalhar o percurso natural daquilo que Deus está fazendo. A sua dúvida você não vai perder, porque é dúvida. Se é dúvida, ela vai estar aqui, ó. Tum! Ninguém esquece a dúvida. Agora eu posso deixar de falar aquilo que Deus me deu naquele momento, porque eu me distraí. Até eu, se me distrair, eu perco o fio da meada. Eu tenho um autocontrole muito grande, mas eu aprendi isso. Até falei com a minha esposa, que às vezes vocês estão me vendo, eu estou mexendo, né? E aí eu estou mexendo com várias coisas ao mesmo tempo, e eu estou ali no ao vivo. E a princípio, se eu não tiver um autocontrole, eu perco. Mas aonde foi que eu adquiri esse autocontrole? Aí é legal, às vezes você não entende por que Deus te dá certas profissões ao longo da vida. Como eu fui locutor muitos anos, e muita gente não sabe como funciona. O locutor, ele não só fala, tem muito locutor que ele é operador. Então eu sempre fui um locutor operador. Estou dando essa explicação para você entender. E o que ele faz? Além dele ter que ter a rádio toda na mão dele, ele ainda opera toda a funcionalidade. Ele aumenta, ele diminui, ele bota CD, ele tira CD. Agora hoje não é nem mais CD, agora já é direto no computador e tal. Mas ele controla tudo, é tudo aqui. Enquanto ele está falando, mas ele já está mexendo ali, ele já está... Isso me ajudou muito. Então eu acabei, vamos dizer, de alguma forma, adquirindo este hábito de buscar não perder a concentração por causa de uma outra coisa. Mas isso é apenas um ponto meu particular. Mas nem todo mundo é assim. Porque isso pode acontecer no meio da igreja. Porque infelizmente basta um se levantar que o cara já perdeu tudo, já fez da merda, já foi, já era. Bastou um fazer assim no copo. Aquele copo ali, irmão, você não tem noção quando ele fazia. Não tem um que a mente dele... Ó, os olhos estão aqui, mas parece que os olhos fez assim, ó. 360. Não é verdade? É uma tendência psicológica. Eu não estou dizendo que todo mundo está fora da visão, está em demônio. Não, é real, gente. Eu lido com pessoas. Então quando o copo faz treque, os olhos saem daqui e vai para cá. Ó. Todo mundo olha para trás, é incrível. Mesmo sem virar a cabeça, o pescoço pode estar duro, mas o olho está lá, porque como você já tem a memória, exatamente, a sua memória fotográfica, né? A sua memória fotográfica já visualizou aquele ambiente. Teu olho está fazendo. Dá aquela virada. Por isso você chama a atenção. Por isso que eu chamo a atenção. Não é porque eu quero que preste atenção em mim, é porque você tem que prestar atenção em você. E aí são essas coisas que muitas vezes dentro da igreja não é falado, não se é ensinado. Aí quando o pastor, às vezes, quando ele está no ar, quando ele está um pouco mais, aí parece que ele está brigando, ele não está brigando, é porque ele está vendo o movimento no reino espiritual, e aquilo ele sabe que vai atrapalhar o melhor de Deus na vida de quem está ouvindo, porque não é na minha, porque eu já estou falando. Você pode até me atrapalhar de falar, mas você não vai me atrapalhar naquilo que eu já sei, daquilo que já é conceito meu, né? Aquilo que Deus já está colocando dentro de mim. Então esse é um conceito. Então toda dúvida ela precisa ser respondida, mas toda dúvida ela precisa ter bom senso e educação, porque senão você acaba, mesmo que seja aparentemente difícil de segurar, mas é um conceito que você precisa aprender, né? Por quê? Porque isso é que vai dar o andamento normal de um culto ou de um seminário, porque existem momentos como agora que você vai ter esse tempo para fazê-lo. E se você não pôde fazer nenhum culto normal, nós teremos outros cultos para tirar essa dúvida. Por isso a importância, estou ensinando desde o início, a importância de você ter um papel, de você ter uma caneta, como a Iraci tem, às vezes eu vejo a Elizabeth, às vezes a Márcia, a Tati. Isso é importante demais. Às vezes é tão profundo que às vezes eu até digo assim, gente, isso é para anotar, é no papel e na caneta. Às vezes é tão profundo que eu caio até não é vamos dizer assim, eu vou falar o vernáculo, na bobagem, na besteira de falar, porque quem está me ouvindo, ele vai ter uma sensação errada de mim. Sabe qual vai ser a sensação? Pô, o cara está se achando. Ou, eu estou dizendo, gente, porque é real, eu sei que isso pode acontecer. Pô, ele está achando que é o quê? Que ele sabe tudo. Não é isso. Porque é tão profundo que eu queria que isso ficasse guardado na tábua do seu coração, porque eu recebi de uma forma muito profunda, muito forte.
E às vezes eu acabo caindo na bobagem de falar por me sentir motivado a querer ver você aprender, né? Então, isso faz parte. E se você não tem papel, e aí, é claro, alguns vão usar o celular, né? É arriscado? É, porque pode não ser interpretado por outro, porque ele está mexendo no celular e dificilmente, por mais que você prove que você mexeu no celular, infelizmente o cara que está olhando, ele está dizendo, olha lá, está mexendo no Facebook, está lá no WhatsApp, pode até não ser. Mas já tirou a concentração. Mas já tirou a concentração, porque ele já foi olhar para saber o fofoqueiro de plantão, né? Ou aquela sensação fotográfica que a gente tem, já vai lá. Eu tava anotando tudo no celular. No celular, na anotação. Né? Então isso. Aí a pastora falou, vai ficar aparecendo que você tá mexendo. Exatamente. Então, essa sensação. Eu tô aqui tentando, né, ensinar aqui o princípio desse procedimento que a gente vai começar a falar. Tá? Então tudo tem uma regra. E dificilmente isso é ensinado numa igreja. Porque eu não sei. E como eu disse isso para alguém ontem, eu acho que eu disse para a Márcia, gente, ninguém me ensinou isso. Eu aprendi por obra e graça do Espírito Santo, e não me pergunte como e por quê. Mas foi a vontade de Deus na minha vida. Mas será que eu posso olhar para a igreja e falar para ela assim, que todo mundo aprenda debaixo da obra e graça do Espírito Santo, se eu sei? Se eu posso ensinar? Se eu posso aumentar o grau da sua visão espiritual? Será que todo líder que passou por mim não sabia? Sabia. Mas eu não fui ensinado. Quando foi que o líder parou perto de mim e ensinou? Não é falar, gente. É ensinar, é mostrar o porquê. O porquê, não é dizer faz. É o porquê você precisa fazer. O que você ganha fazendo? O porquê que você, ao honrar a palavra do líder naquilo, você ganha. É isso que eu quero ensinar aqui hoje. O que você aprendeu aqui, o porquê isso é importante, você ter isso guardado em algum lugar, ou dentro ou escrito. Os nossos cultos são gravados e é uma estratégia de Deus, além de abençoar pessoas, abençoar vidas. Mas no fundo, muita gente não percebeu que ele é gravado para que você nunca esqueça daquilo que normalmente você vai esquecer. Então você volta àquele culto como alguns ouvem a mensagem 3 vezes, 2 vezes. É demais, gente. Isso é bom para você, não é para mim, é para você. Você conquista aquilo que você não ouviu. Ó, vai ter coisa que vai passar. Mas se você ouvir, você vai guardar. Vai memorizar, aquilo vai fazer você crescer. Então, a importância de você externar é um exercício. Então, o que eu estou tentando nessa seminário a jato, em relação à visão do que você está aprendendo com o seu líder, o que eu estou tentando passar de forma bastante rápida, e se isso for estendido, a gente vai deixar o Espírito Santo fazer, mas eu estou dando o pontapé inicial, é mostrar o que? A necessidade de você externar o que você aprendeu, guardar o que você aprendeu e mostrar que você aprendeu. Você só mostra se você não esqueceu. E como é que você não esquece? É quando você pratica o hábito de guardar o que você ouviu. Não tem jeito. Por isso que muita gente acha que sabe, mas ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque ele só ouviu, ele não guardou o que ouviu. Ele só tem uma vaga lembrança. Quer ver? Muita gente que não conhece, já ouviu falar da história de Davi, da história de Salomão, da história de Paulo, da história de Saulo. Agora eu queria que, se eu fizesse a pergunta agora, conte para mim a vida de Davi. Conte para mim a história de Saulo. Conte para mim a história de Paulo. Vai ser um problema. Por quê? Porque na verdade a gente só ouviu falar. A gente não conhece. A base do nosso conhecimento não está em ouvir falar. Porque aí o pastor começa a pregar, eu já sei, Davi é aquele que derrubou o gigante Golias. É só isso que a maioria das pessoas... Hã? Só os trechinhos. Só os trechos. E o problema é que a gente se transforma em crentes de trecho. Se apega em trecho. É crente de versículo isolado.
O Senhor meu pastor, e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Não temas, porque Deus é comigo. E aí a gente se transforma em crentes de trecho, né? Crentes apenas de alguns versículos, de algumas palavrinhas, né? Não é a palavrinha que a pastora dá, mas se você guardar a palavrinha que ela está dando, meu Deus, você vai viver outra coisa na sua vida. Você vai viver verdades espirituais. Mas quantas pessoas você conhece que ela vai ter dificuldade de falar de Davi, que é um dos personagens mais conhecidos? Gente, a gente se deparou aqui a dificuldade de falar sobre o que é um batismo. A gente ouviu falar do batismo. A gente até sabe como é que ele é feito. E se eu der para você alguém com uma bata batismal, entregar ele na sua mão, eu te garanto que você vai batizar ele legal pra caramba. Você vai fazer a cerimônia show de bola, porque você cansou de ver. Mas o que você viu? Você viu trechos da cerimônia. Mas você não conhece o que move um pastor entrar dentro d'água, o que move uma ovelha entrar dentro d'água, o que move a reunião de pessoas que estão ali para ver aquilo. Então a cerimônia batismal é muito maior do que aquele trecho que você vê de 5 minutos. Deixa que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pá, pô, acabou. Quem é que não sabe batizar alguém? Todo mundo. Se eu entregar você alguém agora, você batizar, você vai saber. Vocês estão entendendo? Agora, você sabe o que significa levar alguém ao batismo? Como levar alguém a esse momento fundamental na vida dele? Você sabe como resgatar este alguém para ele entender o que o batismo significa? Aí já é outra história. Aí já é outro caminho, aí já é outra verdade, já é outra vertente. Aí já é uma outra visão. É isso que a gente precisa aprender. Então, nosso crescimento parte daquilo que nós guardamos dentro. Só que eu não quero apenas falar. Eu quero ver o que eu falei, o que Deus está falando através de mim, expressado, externado por você. E eu vou explicar aonde isso vai entrar no seu crescimento espiritual. Eu só dei a introdução do que eu quero realizar. Porque eu quero encontrar uma igreja que esteja apta a interpretar, não toda a Bíblia, mas a interpretar as coisas fundamentais que vão fazer você ficar de pé na hora da crise. Porque o que não falta, nós estávamos até falando anteriormente aqui, num outro assunto, que do que adianta ter o conhecimento da palavra, se o conhecer a palavra não lhe faz ficar de pé? Então você não conhece a palavra. É mentiroso, é falso. Porque se uma decepção, se um problema fez você perder o rumo da causa, então você, na verdade, só ouviu falar de trechos que lhe agradou até o momento que alguém não te desagradou. E o Evangelho, ele é vivido em tempo e fora de tempo. O Evangelho, ele precisa ser sentido na alegria e na tristeza. Ele precisa ser sentido quando tudo está indo bem e quando tudo está indo mal. Porque o Evangelho não está ligado. Gente, guarda isso na tábua do seu coração. O Evangelho jamais na história da humanidade esteve ligado a momentos maus e a momentos ruins. Não se engane. O Evangelho nunca estará ligado a momentos bons e a momentos ruins. Não, não. O Evangelho está ligado a Deus. E ponto, está acabado. Somente isso. Porque as pessoas têm uma mania, Iraci, tem uma mania, Márcia, de pegar o Evangelho e traduzir ele pelos momentos que a Bíblia traduz. Não, porque Davi, ele derrotou Golias e você derrotará. Tá, e se ele não derrotasse? Não, porque Davi pecou. Tá, e se ele não pecasse? Me diz qual seria a diferença do Evangelho? O Evangelho não mudaria por causa de Davi. Vocês estão captando essa verdade? Eu estou falando, estou me arrepiando. O Evangelho não mudaria porque Davi derrotou ou não derrotou Golias. Às vezes as pessoas acham que o Evangelho ele vai mudar
por causa de um personagem. Não muda, gente. Se Golias continuasse de pé, Deus continuaria de pé. Se Davi derrotasse Golias, o único prejudicado em não derrubar Golias era quem? O próprio Davi. Porque Deus ia dar o jeito dele de botar Golias no chão. E se é que precisasse também. Talvez não precisasse. Então o evangelho ele não está focado na história boa ou na história ruim. É só um testemunho. São testemunhos que me fazem entender as minhas motivações. É saber que quem tem Deus é capaz de derrubar Golias. E quem foge das regras de Deus vai viver uma depressão tão profunda como Davi viveu. Opa! Eu tenho que aprender, é isso. E esse aprendizado não é aprendizado que Deus faz ou deixa de fazer. É o aprendizado que eu adquiri para mim. Então o evangelho é isso. Agora como é que eu vou descobrir isso? Isso que eu estou te passando aqui, como é que você vai viver isso? Como é que você vai sentir isso? Só quando você tem real noção. Por que Davi escreveu o Salmo 51? Porque ele entendeu a burrada que ele fez. Aí sim a história dele muda. Mas mudou por quê? Porque ele se arrependeu e colocou na tábua do seu coração nunca mais envergonhar o Deus que ele tanto ama. Porque na verdade ele teve vergonha do que ele fez com Deus. Então isso mudou a história da vida dele. Isso fez toda uma diferença. Agora, ele teve o próprio Espírito de Deus? Não. Sabe quem Davi teve para ensinar isso para ele? Sabia que Davi teve um mestre, um líder? Ele era um rei. Ele era um rei. Mas quem mostrou para ele o erro dele não foi o Espírito de Deus, não. Quem mostrou o erro dele foi um homem. Foi um ser humano que estava cheio de Deus. E o nome dele era Natã. Natã chegou para ele e disse aonde ele errou. E o que ele fez? Ele repudiou Natã? Ele mandou matar Natã? Ele mandou dar uma coça em Natã? Não, ele baixou a cabeça e diz, é verdade. Então aquele Natã, naquele dia, foi o mestre que Deus usou para ensiná-lo. Foi o professor que Deus usou para ensiná-lo. Então na vida, Deus coloca professores. Porque Ele é o mestre dos mestres. E como a Bíblia diz, e aí eu quero que vocês entendam que quando eu falo mestre, eu posso estar falando de dois tipos de mestre. Eu estou falando do mestre dos mestres, e estou falando do mestre, que é uma unção. Quero que você saiba que a unção, mestre é uma unção. A Bíblia diz que uns Ele deu a apóstolos, outros profetas, outros mestres, pastores. A Bíblia diz isso. Aprove a Deus, já que hoje você tem um apóstolo, e eu entendo que a igreja tem também um mestre. Amém? Sim, amém. Esse mestre não é sendo o mestre dos mestres, é o mestre da unção, que recebe o ensinamento do mestre dos mestres. É aquele que ouve o mestre maior e passa o ensinamento dele. Então, aqui a gente vai falar de mestre de duas formas, né? De duas maneiras. Mas, em especial, eu quero falar do mestre terreno, do mestre que eu represento e preciso representar na vida de vocês. Então, esta é a minha preocupação. Minha preocupação é não ser o que vocês precisam que eu seja. Então, quero que fique claro que a minha preocupação é essa. Eu preciso ser a necessidade de vocês. Não é agradar vocês, mas é ser o supridor das vossas necessidades espirituais. Se eu não for, eu preciso ser. E se eu sou, eu preciso continuar sendo. Por isso a minha pergunta hoje aqui. O que você aprendeu até aqui? O que é que este mestre terreno tem de importância na sua vida como um líder? Porque quando você entende isso, você se afasta da aparência do mal e se aproxima todos os dias de uma nova história, de um novo momento. Então essa é a minha preocupação. Então a partir dessa introdução, que não foi básica, mas que também não foi grande, mas
que eu e você possamos entender o real motivo de hoje iniciarmos essa escola de profetas. Então eu quero perguntar agora, eu vou deixar como a Iraci por último, porque como ela trouxe um texto de ontem, eu vou pedir para ela repetir, e eu vou deixar a Iraci por último, mas eu quero entender de vocês como vocês veem a mudança de vocês. Ou o que é que você entendeu hoje, ou as coisas que você entendeu e que hoje fazem sentido e antes não faziam. O que é que esta igreja, esta casa, o que os ensinamentos aqui passados produziram no seu ser dentro. E aí eu quero que você fale daquilo que você é dentro. Você não precisa falar daquilo que você acha que vai ser legal. Você vai falar daquilo que realmente é. Pode ser uma coisa, mas é. Eu não estou preocupado com a quantidade. Eu estou preocupado em saber o que você pode falar. Amém? Então eu vou começar aqui pela Tati. Amém? Vou começar aqui pela Tati. Então vamos lá, Tati. Ai, pastor. Tanta coisa, né? Tanta coisa que não sabe nem por onde começar. Não sei. O versículo que o senhor vai dizer ou foi ela que botou? Não, sou eu. Sou eu. Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça. Nós não estamos falando de graça? E não com alimentos de que nada se aproveita, aos que eles se entregaram. Temos o altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora o arraial. Isso a gente está falando de uma cerimônia, tá? de purificação aos hebreus. Tá? Verso 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Aí ele está fazendo uma explicação. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou seja, a sua vergonha, né? O seu maltratar. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueceis das beneficências de comunicação com que tais sacrifícios de Deus se agrada. Verso 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas. Lembram da palavrinha corpo, alma e espírito? Olha qual é a obrigação de um pastor e aonde que o próprio Jesus disse, né? E o próprio escritor aos Hebreus está dizendo aonde que o pastor precisa entrar, né? Porque eles velam pelo vosso corpo, não. Pelo espírito, não. Pela alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Amém? Amém. Então esta é a essência. O verso 7 e o verso 17 são os mais, dentro do contexto que nós estamos falando, fala sobre isso que nós discutimos aqui hoje, né? Não vou poder falar muito, porque nós já discutimos muita coisa, mas lembrar é o que nos faz obedecer. Quando você lembra, você vê que o verso 7 diz o quê? Lembrai. E o verso 17, obedecei. Olha que coisa linda, né? Então você só consegue obedecer se você lembrar. É impossível alguém obedecer se não lembrar. Tem gente que quer obedecer sem lembrar. Não, eu obedeço. Você lembrou o que o seu líder disse? Não. Então como é que você vai obedecer? É impossível. Ninguém obedece se não lembrar. Então primeiro você vai ter que lembrar dos vossos pastores. Olha só. Olha o que quer ter, para você começar a ter a tal da chamada independência em sua fé.
né? Você vai ter que lembrar dos vossos pastores. Aqui, o próprio escritor está dizendo que para você conhecer a Deus, tem uma referência também, né? Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Qual é a palavra que ele tem que dizer? Qual é a palavra que esse pastor tem que dizer? Deus. Então não é a dele. Então a primeira regra, que é conhecer um líder, ele tem que falar a palavra de quem? De Deus. Aí você vai dizer, mas todo pastor fala a palavra de Deus. Eu tenho, nem sempre. Nem Infelizmente. sempre em espírito e verdade. Exato. E aí a gente vai ver uma série de situações que eu não vou discutir aqui, mas que os senhores já viram em muitos programas de TV. E tantas outras situações. Então, um pastor, primeira característica, para lembrar dele, tem que se lembrar daquele que fala da palavra de Deus. Bom, então ele já é uma característica. Então, olhe e veja se o seu pastor, o seu líder, tem essa característica. Se ele fala da palavra de Deus. Se ele fala da palavra de Deus, então você tem que começar a lembrar dele. Lembrar dele. Lembrar de Deus que falam da palavra de Deus. A fé de quem? De quem é essa fé aqui? Não. Não. A minha. Olha o que a Bíblia está dizendo. Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Vírgula. A fé dos quais imitai. A fé de quem? Do líder. Do líder. Aí você caracteriza e olha para o seu líder. Ele fala a palavra de Deus? Sim. A fé dele é digna de ser imitada? Sim. Opa, então eu encontrei um líder que a Bíblia diz que eu preciso encontrar. A fé dos quais imitai. Então, se você olha para ele e a fé dele é digna de observação, então é ela que eu tenho que imitar. Né? Essa fé tem que ser imitada. É isso que eu estou praticando aqui. Eu estou passando para vocês aquele que sou eu. E vocês estão imitando, ou melhor, precisam imitar essa característica para que vocês se descubram a cada dia diante dessa fé. Né? Atentos para a sua maneira de viver. Então nós falamos aqui de 3 coisas. Primeiro, lembrar do pastor que fala a palavra de Deus. Positivo? Não sei, você que vai dizer. Sim. 2, observar ou lembrar da fé que este pastor tem, a qual eu tenho que imitar. Eu posso imitar a fé dele? A fé dele é digna de ser imitada? Ele não está aqui, o texto não está dizendo a fé de Jesus e nem a de Deus, não. É a fé do pastor. Então eu sou uma referência, ou qualquer líder precisa ser uma referência irrefutável de fé. Então, a fé da igreja, olha que seriedade, a fé da igreja, ela é baseada, precisa ser baseada no Evangelho, na palavra, no Espírito de Deus, mas o crescimento dela parte também do princípio da fé que esse líder tem diante dela, e se é digno de ser imitado ou não. Se é, então essa igreja vai muito bem, obrigado. Aí depois, ele diz o seguinte, atentando para a sua maneira de viver. Então ele prega a palavra de Deus e tem uma fé sensacional. Agora, vamos para a vida particular dele. Vamos para a vida particular. Você pode olhar para a vida dele particular e dizer, o meu líder é um homem honrado na terra? Se você conseguir dizer sim para todas essas, então no mínimo você tem alguém que o Senhor está provando para abençoar a sua vida. Amém. Coisa linda. Amém? É o meu pastor. Nossa, pastor. Isso é uma análise. Por isso que tem gente que às vezes não consegue saber o líder que tem, porque ele não consegue fazer essas perguntas. Aí ele olha, o cara prega a palavra, tem um monte, prega a palavra, ele até tem fé, mas quando olha para a vida dele, aí, amigo, o negócio não vai funcionar. A igreja dele pode até estar cheia. Está cheia porque ele prega muito. De repente ele usa artifícios da fé, e aí é muita campanha. Eu não estou criticando, eu estou dizendo fatos. Só que quando alguém precisa da vida daquele homem, não tem. Porque como é que você vai se aconselhar com a vida daquele que é seu líder, e você olha para a vida dele, e a vida dele chega a ser pior do que a sua? Acabou. Você, resumindo, sabe o que você tem? Nada. Você não tem pastor. Você tem um pregador. Lembra o que eu disse ontem?
Eu não vim para ser pregador. Pensa para mim, vou dizer aquilo para minha face? Não é não. Porque eu vou lá fora e lá eu não sou mestre. Lá eu tenho que ser pregador. Só que eu chego na minha igreja, aqui eu não posso ser pregador. Aqui eu tenho que ser mestre. Porque aqui eu estou lidando com outro tipo de pessoa. Né? Posso até pregar, vou pregar, claro, mas aqui a minha função é ser mestre. É ser doutrinador. Fazer isso aqui que você está vendo. Né? Então, e aí você não pode lidar com o seu líder, porque ele tem palavra de Deus, ele tem fé, mas não pode atentar para a vida, a maneira dele viver, porque é uma vergonha. E aí, felizmente, eu tenho que te fazer uma pergunta: o que você está fazendo lá? Perdoe, né? Mas essa é a realidade. Então, essas são as 3 características fortes para que você possa honrar o seu líder. Agora, se o teu líder tem todas essas 3 características e a igreja não tem essa visão dele, aí eu vou te dizer como as pessoas são ou são ignorantes na sua visão, ou são ruins mesmo. Entende? Eu fui bem sucinto aqui para não ser ignorante. Mas, se você tem um líder que tem essas 3 características, porque a Bíblia diz que no verso 17, eu tenho que obedecer a estes homens. A obediência a esses homens e me sujeitar a eles vai fazer com que a minha alma alcance a glória de Deus. Então vem uns imbecis e diz que não precisa de igreja, não precisa entrar numa igreja, não precisa de pastor. Vai por esse caminho que você vai ver onde você vai chegar. Claro que precisa, porque você sozinho até hoje não conseguiu se pastorear. Quem se pastoreia sozinho? Ninguém. E por mais que vocês não imaginem, quem me pastoreia o tempo todo aqui, eu como líder, porque tem que ter um líder, é a própria igreja. A própria igreja me ensina a ser pastor. Então vocês, indiretamente, me ensinam a ser aquilo que eu preciso ser para que eu não erre. Então, a igreja se transforma no meu maior marco de visão. Eu olho para vocês e digo para mim todos os dias o que eu tenho que ser para que eu seja uma bênção na mão de Deus e na vida de vocês. Então eu estou preso a vocês. E a igreja tem que estar presa ao líder como está presa a Deus. Né? Porque é a fé deles que nós vamos imitar. Amém? Então fica aqui esta palavra e esse ensinamento.